Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Eu, Juliana Velar, junto com a outra monitora, Thaís Oliveira, vamos falar hoje sobre a abordagem ao paciente com disfagia. O nosso orientador é o professor Ronaldo Gismondi. Hoje, o caso clínico é de uma mulher de 37 anos, previamente rígida, que procura o hospital por quadro de enjoo e vômito. Ela relata que entre junho e julho de 2018, após a morte de seus pais, começou um quadro de náusea e múltiplos episódios diários de êmese com liberação de alimento digerido. Ela refere também disfagia para sólidos e líquidos simultaneamente. Menciona tosse, principalmente à noite. Nega alterações nas fezes e na urina ou pneumonias. Refere também que há uma semana sente epigastralgia de forte intensidade e empontada. Nega sintomas visuais e relata uma perda ponderal de 21 kg desde junho de 2018. No momento, ela faz uso de omeprazol, ranitidina e buscopan. Ao exame físico, os sinais vitais estavam normais. A ectoscopia paciente em bom estado geral, lúcida e orientada, cooperativa, norma corada, hidratada, cianótica nictérica e eupineica, sem linfonodomegalias. O exame do aparelho cardiovascular era normal, assim como do aparelho respiratório. No abdômen também nenhuma alteração, membros inferiores sem edema ou sinais de TVP, e o laboratório também era completamente normal. Agora que a gente já tem a história, o exame físico e o laboratório da nossa paciente, a gente pode montar a lista de problemas. Então aqui a gente destaca náuseas, vômitos, disfagia para sólidos e líquidos simultaneamente, epigastralgia, tosse e, por fim, a perda ponderal de 21 kg. Então, seguindo aquele nosso raciocínio de que sempre tentar agrupar os problemas do paciente em síndromes facilita o nosso raciocínio, vamos fazer isso agora. Náuseas, êmese, disfagia, epigastralgia e tosse a gente pode agrupar todos em uma síndrome disfágica. E a perda ponderal de 21 kg nos remete à síndrome consumptiva. Assim, a gente pode começar então a pensar nas principais causas de síndrome disfágica e de síndrome consumptiva. Nesse podcast, a gente decidiu investigar o problema disfagia. Então, a gente tem que começar a pensar, primeiro, no tempo transcorrido desde o início dos sintomas para caracterizar o problema como agudo ou crônico. A localização da queixa disfágica, diferenciando a disfagia orofaríngea da esofagiana. A evolução, classificando a disfagia como progressiva ou não progressiva. E a duração do sintoma ao longo do tempo, como caráter contínuo ou intermitente. Nesse momento da nossa investigação, a gente já pode começar a pensar em algumas perguntas importantes. Por exemplo, se o paciente tem azia, que nos remeteria à secreção estomacal e a uma possível hipotonicidade do esfíncter esofagiano inferior. Além disso, se a paciente tem engasgo, rouquidão ou pneumonia de repetição, problemas que nos direcionam para um acometimento mais alto do trato gastrointestinal. Ou mesmo se a paciente tem sensação de entalamento, que é bastante comum na disfagia esofagiana. A primeira pergunta que vamos nos fazer é se esse é um quadro agudo ou crônico. Não há na literatura um tempo específico para fazermos essa distinção, o que nos requer então a utilização do bom senso. Se a gente se depara com uma paciente que relata disfagia há uma semana, claramente a definimos como aguda. Já aqueles pacientes que relatam meses de evolução e até mesmo certa adaptação em relação ao sintoma, a gente pode presumir que se trata de algo crônico. Se a gente identificar uma disfagia aguda, devemos verificar primeiro se há impactação de algum alimento no trato gastrointestinal, pois essa é a causa mais comum de disfagia aguda. Clinicamente, o paciente pode se apresentar com cialorreia e relatar início da disfagia logo após a refeição, normalmente após comer carne.
o tratamento consiste na remoção mecânica do alimento. Agora, se a gente identificar que se trata de uma disfagia crônica, devemos partir para a investigação que vai ser abordada a seguir. Na disfagia crônica, a nossa primeira estratégia vai ser identificar se trata de uma disfagia de deglutição ou orofaríngea, ou se é uma disfagia de condução, também chamada de disfagia esofagiana. Então, primeiro vamos falar sobre a disfagia de deglutição orofaríngea, ou também chamada de disfagia de transferência. Ela se caracteriza por uma dificuldade de deglutir o alimento. É muito comum o paciente apontar para o pescoço para definir sua queixa. Também pode acontecer regurgitação nasofaríngea, aspiração de pedaços de alimento e sensação de resíduo na faringe. Além disso, o paciente pode apresentar disfunção oral, com cialorreia, disartria e incapacidade de conter o alimento na boca. São também comuns tosse, sensação de sufocamento e disfonia no paciente que tem a disfagia orofaríngea. Já na disfagia de condução ou esofagiana, o paciente não tem dificuldade para começar a deglutição do alimento, mas sim para engolir alguns segundos após iniciar a deglutição. É comum que o paciente refira uma sensação de impactação do alimento e num nível mais abaixo, na transição esôfago-estômago. Depois de identificar que tipo de disfagia o nosso paciente tem, a gente precisa pensar em quais as possíveis causas para esses sintomas. Então, se o paciente tiver uma disfagia de deglutição, as principais causas que devem vir à mente são Parkinson, esclerose múltipla, algum tumor que esteja obstruindo o lúmen do esôfago ou divertículo de Zenker. Para a disfagia de condução, as causas mais comuns são acalásia, espasmo esofagiano difuso, também algum tumor ou esclerodermia, ali fazendo parte da síndrome CREST. Depois de identificar o tempo transcorrido desde o início dos sintomas do paciente e de determinar se a disfagia é de deglutição ou condução, a gente precisa definir se a disfagia é progressiva ou não. Então, na disfagia progressiva, o paciente nos conta que ele primeiro apresentou disfagia para sólidos, depois também para alimentos pastosos e, por fim, para líquidos. Em geral, esse tipo de disfagia indica alguma obstrução mais crônica. Agora, se a queixa for de uma disfagia que se inicia tanto para sólidos quanto para líquidos simultaneamente, a gente classifica essa disfagia como não progressiva. Dentre as suas causas, as mais comuns são algum tipo de obstrução aguda ou então a desmotilidade do esôfago, essa última sendo a causa mais comum de disfagia não progressiva. Nessa, a disfunção da peristalse do órgão provoca acúmulo de alimento, regurgitação, sensação de impactação e até dor por espasmo. Para terminar a caracterização minuciosa da disfagia do nosso paciente, a gente tem que caracterizar se essa disfagia é contínua, ou seja, desde o início os sintomas praticamente não cessaram e perduram por um longo período do dia, ou então se a disfagia é intermitente, ou seja, a disfagia é intercalada por períodos assintomáticos. Agora, voltando ao nosso caso, durante a investigação foram realizados alguns exames complementares. Primeiro, a endoscopia, que mostrou um acúmulo de alimentos no esôfago mesmo depois de um longo período de preparo em jejum, e também um possível estreitamento do esfíncter esofagiano inferior. Depois disso, optou-se por realizar um estudo radiológico dinâmico, a esofagografia baritada, que demonstrou megaesôfago grau 3, por aquela classificação de Rezende, que a paciente tinha um esôfago dilatado
de 7 a 10 centímetros. Por esses dados, levantou-se a suspeita de acalásia e então foi realizado o exame padrão ouro para esse diagnóstico, que é a esofagomanometria. Nesse exame, constatou-se um déficit de relaxamento do esfíncter esofagiano inferior e também a peristalse do corpo do esôfago, fechando assim o diagnóstico de acalásia. Então vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico da nossa paciente. Ela foi diagnosticada com acalásia, que se trata de um distúrbio da motilidade esofagiana. A fisiopatologia dessa doença se baseia na degeneração dos neurônios do plexo de Auerbach, com déficit do relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, associado a graus variados de hipertonia do esfíncter, ou também um tônus normal, e contrações anormais do esôfago. Essas alterações culminam na obstrução à passagem do alimento, com consequente retenção no órgão de transferência, que é justamente o esôfago. Clinicamente, o paciente pode apresentar regurgitação, halitose, dor por agressão química mucosa. O acúmulo de alimentos pode provocar broncoaspiração e, consequentemente, pneumonias de repetição. Por fim, a não progressão do alimento pelo trato gastrointestinal pode culminar numa importante perda de peso, como a observada na nossa paciente. Como a gente já citou antes, o exame padrão ouro para o diagnóstico de acalásia é a esofagomanometria, que determina a alteração do tônus do esfíncter esofagiano inferior e a desmotilidade esofagiana em geral. Mas a gente pode realizar alguns outros exames que auxiliam no nosso diagnóstico, como a esofagografia baritada. Nesse exame, a gente pode encontrar megaesôfago, um estreitamento típico em bico de pássaro, um atraso no esvaziamento do esôfago e contrações esofagianas não peristálticas. Por fim, a gente tem que tentar identificar qual a causa da acalásia. No nosso país, a gente tem como possibilidade a doença de Chagas, que ainda é muito prevalente por aqui, então é importante que a gente busque a sorologia da nossa paciente. Além disso, também a acalásia também pode ser consequência de amiloidose, sarcoidose, gastroenterite eosinofílica, que é uma condição mais rara na prática médica. O mais comum, porém, é a não identificação de uma causa específica, então a gente acaba fechando o diagnóstico de acalásia idiopática, que foi o caso da nossa paciente. Uma vez feito o diagnóstico, a gente tem que tratar o nosso paciente. Então, como tratamento clínico, a gente tem os nitratos ou os bloqueadores de canais de cálcio como opções. Também a injeção de toxina botulínica, que tem a duração média de 3 a 6 meses. Ou também métodos intervencionistas, como a dilatação endoscópica, que pode requerer mais de uma intervenção. A miotomia endoscópica, que é um método hoje bastante promissor. E a esofagectomia, hoje reservada para casos de megaesôfago grau 4. A esofagectomia é bastante invasiva, mas tem como vantagem evitar o câncer de esôfago, já que a acalásia é considerada uma lesão pré-neoplásica. Cada um desses procedimentos tem seus riscos e benefícios, então cabe a análise do grau da doença, da idade, do estilo de vida do nosso paciente e da sua própria vontade para que a gente possa decidir a terapia. Então é isso, chegamos ao fim de mais um podcast. Esperamos que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão ou comentário, é só entrar em contato com a gente aqui pela página ou então pelo e-mail que está na tela. Muito obrigada e até a próxima.